Olha, eu tenho a impressão, não sei se é a mesma sua, eu nasci na época errada. Só pode ser. Você já viu a igreja na época dos nefitas? É, tá aqui, ó. Tá até em papel aqui, olha. No livro de Moroni, lá no capítulo 6, descreve como que os nefitas se reuniam, como que eram as reuniões dele, como que era a igreja. É por isso que eu falo, eu nasci na época errada, não é possível. Olha só. E suas reuniões eram dirigidas pela igreja. Então as pessoas que compunham a igreja, a liderança da igreja, eram as que dirigiam a reunião. Até aí tá tudo igual. O seu bispo que dirige, alguém responsável pela estaca que dirige, beleza. Só que fala assim: segundo as manifestações do Espírito e pelo poder do Espírito Santo. Então, segundo era guiado, direcionado pelo Espírito Santo, era assim que era a igreja entre os nefitas. E olha, porque se o poder do Espírito Santo os levava a pregar, ou a exortar, ou a orar, ou a suplicar, ou a cantar, assim o faziam. Vocês podem imaginar que coisa legal, você vai para uma reunião da igreja, assim era entre os nefitas, tá? Iam para a reunião da igreja, chegava lá, era o Espírito Santo que definia o que tinha que acontecer. Então o pessoal fala, agora nós vamos cantar os hinos. Ou então hoje nós vamos ter um discurso, ou 10 discursos. A nossa reunião vai durar 3 horas. Nossa reunião vai durar 5 minutos. É muito legal isso. E nesse episódio de hoje eu gostaria muito de conversar com vocês a esse respeito. Dessa igreja de Jesus Cristo, a que ele restaura nos últimos dias. A igreja conforme ela era no passado, conforme ela era entre os nefitas, é a mesma igreja. São lugares diferentes, regiões diferentes, pessoas diferentes, culturas diferentes. E o Senhor, naquela época, achou que deveria ser dessa forma. Era uma igreja muito interessante. Mas nós vamos conversar como é na plenitude dos tempos. Como é a igreja hoje. A igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, restaurada no dia 6 de abril de 1830, o dia escolhido pelo Senhor, que fosse a sua igreja constituída na terra. Uma reunião com em torno de umas 60 pessoas, algumas pessoas assinaram um documento, e aí se cria para eles, uma nova religião. Para o céu, restaurada a verdade na terra. Vamos voltar um pouquinho lá no Velho Testamento? Como era a igreja? A primeira coisa, você não vai encontrar nome de igreja no Velho Testamento. Você não vai encontrar. Nós temos então uma ordem patriarcal. Essa ordem patriarcal, o nome já quer dizer, de pai para filho. O mais velho da casa, o pai, o patriarca, ele era o responsável então para que as coisas acontecessem dentro da sua casa, ou melhor, dentro da sua tribo. Era uma questão tribal e era uma questão patriarcal. Então, cada pai de família era o responsável pelo ensino religioso dentro da sua tenda, dentro da sua casa, a sua parentela. O seu filho mais velho recebia uma herança dobrada. Para quê? Para que ele cuidasse da família também. Para que ele passasse a ter os deveres para com toda a família. Era essa primogenitura. Então, na falta do pai, o filho mais novo, o primogênito, substituía aquele pai e cuidava de toda a família, no ensino religioso, na educação, em todas as coisas que eram necessárias. Voltamos então lá no Velho Testamento e isso é muito bonito. E o que aconteceu numa determinada época? O pessoal foi levado cativo para a Babilônia. Lembra dessa parte? Quando eles são levados cativos para a Babilônia, o que acontece? Os chefes, os patriarcas, muitos foram mortos. Muitas famílias mesclaram, casaram com outras culturas. Foi uma grande confusão. Não existia mais essa ordem tribal ou essa ordem patriarcal. E o que eles então começam a fazer? Olhando para a Babilônia, Babilônia tinha as suas eclésias, os seus lugares de reunião, conjunto de pessoas organizadas.
Deu-se assim então entre os judeus um lugar de adoração ou uma sinagoga, e começa então as pessoas, mesmo não sendo parentes, estando reunidas para ouvir falar do Senhor. Essa é a inteligência de Deus. Essa é uma beleza de como Deus escreve a sua história através das eras. As pessoas levaram o povo do Senhor ao cativeiro, mas a igreja estava ainda entre eles. Existia uma organização, existia uma eclésia, existia um grupo de pessoas reunidas aprendendo sobre o Deus verdadeiro, o Jeová do Velho Testamento, o Cristo que nós adoramos. Foi assim, então, que chega, como eu falei com vocês, entre os judeus, o que nós conhecemos como sinagogas, ou lugares de reunião. E assim foi até a época de Cristo, que nós conhecemos muito bem. Entre todas as coisas que aconteciam dentro de uma sinagoga, era aberto um tempo para que as pessoas pudessem ler as Escrituras, e um dia Jesus Cristo vai lá e lê o texto de Isaías. Lembra dessa história? Então ele estava dentro de uma eclésia, ou dentro de uma sinagoga, o que representa hoje uma igreja, ensinando o evangelho, seguindo o costume que eles aprenderam lá na Babilônia, mas foi um costume que garantiu com que eles continuassem a adorar o Deus verdadeiro. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Não tem essa escritura? Vocês já ouviram. Só que essa escritura não fala onde estiver reunido 2 ou 3, ali estará a minha igreja. Ali está dizendo que eu estarei, o meu espírito estará, o meu testemunho estará. Mas isso não é uma forma de igreja. A igreja não funciona assim. A igreja funciona exatamente como Jesus Cristo fez. Ele chamou apóstolos, comissionou os apóstolos, impôs as mãos, deu autoridade, pediu para que eles saíssem pelo mundo, que testificassem sobre o seu nome, concedeu a eles autoridade, poder, sacerdócio. As pessoas podem se reunir 2 ou 3, mas isso não constitui o corpo de Cristo. Isso se constitui pessoas tementes a Deus que se reúnem, nada além disso. Jesus Cristo, certa vez, ele estava lá com os apóstolos, e é muito bonita a conversa, né? E vocês também conhecem isso, que está no livro de Mateus, no capítulo 16, é quando ele pede para fazer a sondagem do que as pessoas pensavam a respeito dele. E eles então disseram o que cada um pensava a seu respeito. Até que ele pergunta para Pedro: e você, Pedro, você pensa o que a meu respeito? O que eu represento para você? Não está assim nas Escrituras, tá? Eu estou fazendo uma interpretação. E ele então diz: o Senhor é Deus, o Filho do Deus Altíssimo. O Senhor é o Cristo. É bonito demais o testemunho de Pedro. E aí Jesus Cristo nos dá um indício interessante que diz o seguinte: e também eu te digo que tu és Pedro, está no capítulo 16 de Mateus, no versículo 18. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui então ele diz que a revelação, aquilo que as pessoas recebem pelo Espírito Santo, faz parte, parte importantíssima da igreja de Cristo. Na verdade, ele diz até mais do que isso, que as portas do inferno não prevalecem quando existe revelação. Não pode prevalecer sobre ela. E ele fala: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E ele fala assim: e eu estou aqui com você, mas quando eu for embora, eu vou te dar uma autoridade. E saiba que tudo que você fizer aqui na terra, eu garanto que está em funcionamento no céu. E, consequentemente, o contrário também. Esse era o poder do sacerdócio, esse era o poder de Cristo. Então, aqui nós já temos sacerdócio, comissionamento, revelação, organização. Estão percebendo? Não é somente 2 pessoas se assentarem, debaterem e ali é uma igreja. Precisa de uma determinada organização. Essa organização ela está constituída nos evangelhos. Nós encontramos exatamente como Cristo fez passo a passo. A verdade precisava ser ensinada, tudo deveria ser através de revelação, e todas as coisas tinham Jesus Cristo como uma pedra fundamental, ou pedra principal, ou pedra de esquina.
Isso a gente encontra lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, no versículo 20, que diz: edificados sobre... quando ele fala sobre os membros da igreja, desculpa, está no 19. Eis que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos da família de Deus. Fala, agora aqueles que estavam se convertendo não eram pessoas aleatórias, não era qualquer um, não eram desconhecidos. O Senhor fala agora, vocês são concidadãos dos santos. A família, nós somos uma família. Está percebendo? A ordem patriarcal começando a voltar. Nós somos de uma família. E ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra de esquina. Temos então uma congregação de santos, nós temos uma organização através do sacerdócio, mantida, dirigida e mantida pelo poder do sacerdócio pelos apóstolos, aqueles que passam a presidir a igreja e têm direito de selar no céu e na terra, e Jesus Cristo é o ponto central. Jesus Cristo é o que comanda, e é tão importante, isso é tão levado a sério, que até a igreja tem o nome dele, para mostrar que está estruturado sobre ele. Isso foi ensinado aos nefitas, quando eles tiveram dúvidas sobre qual nome daria a igreja. Teria que dar o nome dele, porque se a igreja de Moisés tem o nome de Moisés, a igreja de Moisés. Se a igreja tem o nome do Reginaldo, está todo mundo frito, porque ela é do Reginaldo e o Reginaldo não salva ninguém. Desde que estabelecida sobre o Evangelho de Jesus Cristo, as coisas que nós já aprendemos até aqui, essa igreja estruturada sobre o Evangelho, sobre o sacerdócio, sobre revelação, sobre essa organização tão maravilhosa, e levando o nome de Cristo, isto é o reino de Deus na terra. Essa é a igreja de Jesus Cristo na terra. É assim que foi estruturado por ele próprio. Nós podemos nos reunir 2 ou 3 e podemos compartilhar os nossos testemunhos, mas isso ainda não é a igreja. E a revelação vem à igreja. E com revelação dada à igreja, as portas do céu estão abertas e a do inferno não prevalece. É o convite. Nós precisamos conhecer mais sobre a nossa igreja. Te desafio a ler mais Doutrina e Convênios nas partes da organização do sacerdócio, dos quórums, como que o Senhor fez para manter novamente trazer à luz essa igreja. Doutrina e Convênios é um espetáculo para que a gente entenda isso. Como que ele fez, como que ele restaurou novamente a igreja. E aqui nós encontramos ministério de anjos, nós encontramos a primeira visão com o Pai e com o Filho, nós encontramos uma organização de igreja, nós conseguimos ver agora chegando novamente o sacerdócio, nós conseguimos ver sendo organizado exatamente como Cristo fez, 12, 70, nós conseguimos ver a igreja exatamente como ela estava constituída no Velho Testamento, no livro de Atos. Se você pega de Atos para frente, então você começa a ver a organização do sacerdócio, ela fluindo, ela seguindo, tendo bispos, tendo evangelistas, tendo o corpo de Cristo e sua liderança sendo manifestada ao mundo. Não é reunião de 2 ou 3. É a organização dada por Cristo, a maneira dele, o jeito dele. O sacerdócio agora, nessa época, desde o Novo Testamento, ele não era mais patriarcal. A forma com que a igreja era conduzida não estava sobre os ombros somente de um pai de família. Agora, estruturado como Paulo ensina, estava sob responsabilidade dos apóstolos e dos profetas. E essa responsabilidade de manter a ordem na igreja, manter aí o corpo de Cristo da forma com que ele desejava. Nós encontramos isso no livro de Coríntios. Para que houvesse, então, ordem no culto, ordem nas reuniões, como identificar as manifestações do Espírito. Essa igreja que estava lá, entre os apóstolos no Novo Testamento, ela dessa forma ela volta e ela hoje está também nas mãos do sacerdócio, presidida por um profeta e 12 apóstolos. Ela está exatamente como Jesus Cristo deixou quando ele foi embora. Essa responsabilidade dessa igreja apostólica
estará dessa forma até a volta de Jesus Cristo. Acredito que agora nós podemos entender o que o presidente Nelson fez na pandemia, onde a ordem patriarcal voltou para dentro de cada lar. E pedia-se então que esse lar, presidido por um homem, tivesse autoridade para poder servir o sacramento, estudar, fazer as reuniões em sua casa. Sei que muitas irmãs não têm um sacerdócio, muitas casas não tinham um portador do sacerdócio, mas nós experimentamos um pouquinho do que é essa ordem patriarcal. Mas hoje nós somos guiados por profetas e apóstolos. O sacerdócio foi novamente colocado na terra e nós temos a autoridade de Deus para poder fazer todas as coisas à maneira dele. E o que é colocado aqui na terra, fixado na terra, selado na terra, está valendo no céu. É muito mais do que uma igreja. É muito mais do que um aglomerado de pessoas. É o reino de Deus. É o cumprimento de Cristo quando ele diz: venha a nós o vosso reino. O reino de Deus veio até a nós. Jesus Cristo deixou dessa maneira. Que maravilha é isso! Nós pertencemos ao reino de Deus estabelecido na terra. A igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. E por falar em restauração, por falar em igreja, por falar em ordem em todas as coisas, calma, meu nome é Regi. Quer dizer, meu nome é Reginaldo, né? Os mais íntimos me chamam de Regi. Esse curso aqui é um curso fundamental, ele é obrigatório para você receber créditos para a sua formatura. Sem esse curso aqui você não recebe diploma. Você pode fazer 572 cursos. Se você não faz os 4 cursos fundamentais, você não recebe diploma na formatura. Esse é um dos obrigatórios. Então, por favor, faça esse curso. Ele é fundamental, olha o nome dele, fundamental para você receber o seu diploma, tá certo? Aqui é o Instituto Belo Horizonte. Você precisa depois, nos comentários, vai ter comentário em algum lugar aqui, vai ter os comentários, e você tem 3 perguntas para responder e um link para você lançar a sua frequência. Se você não responder as 3 perguntas e não lançar a sua frequência, eu não consigo fazer o seu lançamento. Lembrando que tem o material que você precisa estudar, está na Biblioteca do Evangelho, o curso fundamental, Alicerces da Restauração. E aí, então, eu vou voltar a um assunto aqui agora, que é muito interessante, que muitas pessoas falam assim: placa de igreja não salva ninguém. É lindo o discurso, não é? Eu já escutei isso centenas e milhares de vezes, não sei se você já. O importante é que Deus esteja no nosso coração e não somente em um lugar. Sabe o que eu tenho para falar sobre esse comentário? Corretíssimo, corretíssimo. A placa da igreja não salva absolutamente ninguém. Um prédio não salva absolutamente ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Foi Ele quem ressuscitou no 3º dia e garantiu exaltação a todos os que seguirem o seu evangelho, acreditarem no seu sangue expiatório e se arrependerem dos seus pecados. Por favor, toda vez agradeça as pessoas por falar sobre isso. Porém, nós precisamos entender algumas coisas. Deixa eu colocar isso daqui. Sem as ordenanças. O sacerdócio, quando ele está na terra, para que a gente se lembre de Deus, para que a gente tenha conexão com Deus, para que a gente se lembre dos nossos convênios, são estipulados ordenanças, são ritos, são coisas que nós repetimos para nos aproximar de Deus. Essas ordenanças, elas têm um lugar que foi dedicado para que elas acontecessem. E lembra que tudo que é selado na terra é selado no céu? Então existem sim prédios na terra que eles foram dedicados para que as ordenanças fossem feitas. E nenhum outro lugar na minha casa, sem a autorização do sacerdócio, eu não posso fazer a ordenança do sacramento. Não podemos sair batizando em qualquer lugar que desejamos, precisa da autorização de quem preside a missão. Está percebendo? Todas as coisas presididas pelo sacerdócio. Então, sem as ordenanças, no lugar reservado e dedicado para que elas aconteçam, então vamos lá. Sem as ordenanças, uma pessoa não pode receber todas as bênçãos
possibilitadas pelo sacrifício expiatório, o próprio poder da divindade. O poder da divindade se manifesta através das suas ordenanças. O poder de Deus é estendido às pessoas através das ordenanças. E os prédios dedicados para que aconteçam essas ordenanças, é neles então que nós temos acesso ao poder expiatório do Salvador Jesus Cristo. A placa de igreja não salva ninguém, mas nesse lugar dedicado, a cerimônia sendo feita, o coração totalmente arrependido, selado está no céu o perdão dos nossos pecados, dos seus e dos meus. E é assim que foi estipulado pelo próprio Salvador Jesus Cristo. Sem o lugar devido, sem a devida autoridade, sem esse poder que flui de Deus, nós não temos acesso àquilo que foi feito pelo Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos desses lugares, nós precisamos dessa autoridade, nós precisamos do reino de Deus estabelecido na terra novamente. E vou te dar um dever de casa. Entre no Guia de Estudo das Escrituras, vai lá em Restauração do Sacerdócio ou a Igreja de Jesus Cristo, tanto faz. Te dou isso como dever para que você estude. E você vai observar que João Batista um dia tinha as chaves para poder batizar. E ele aparece para Joseph Smith e concede a ele a autoridade para batizar. Nós temos, depois que Cristo morre e vai embora, nós temos a igreja na mão dos apóstolos. E a presidência, aqueles mais queridos, os que mais Jesus Cristo chamava para próximo de si, Pedro, Tiago e João, esses três agora também aparecem para Joseph Smith e dá a ele o direito a presidir a igreja novamente, a ter o sacerdócio de Melquisedeque, a poder fazer o reino de Deus progredir. E sabe Moisés, que é aquele que foi responsável pelas tribos de Israel, sabe? Você já ouviu falar lá no Velho Testamento? Olha também lá na restauração do Evangelho, Moisés também aparece a Joseph Smith, impõe as mãos sobre a cabeça dele e dá a ele autoridade para novamente coligar as tribos de Israel perdidas pelo mundo. E deixa eu te contar, ainda tem Elias, lembra Elias do Velho Testamento, um dos profetas mais poderosos? Ele também apareceu a Joseph Smith e eu não vou mais nem comentar nada sobre ele para que você identifique o que ele fez, o que ele trouxe novamente à Terra. Essa aqui, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não é somente mais uma igreja. É a igreja restaurada do Salvador Jesus Cristo. Em um dos episódios anteriores eu falo sobre isso. Falo da diferença entre reformar e restaurar. E nós restauramos, nós acreditamos nisso. Sejam bem-vindos a esse curso Alicerces da Restauração. Não esqueça de lançar a sua frequência, por favor, e responder as perguntas. Mas Deus olhou de novo para a humanidade, Deus olhou novamente para a terra, Deus restaurou a verdade. Nós temos comunicação direta entre o céu e a terra. Todas as ordenanças necessárias para a salvação e exaltação dos homens estão novamente na terra. Prédios são construídos e dedicados para que aquilo que seja feito aqui valha lá. E novamente, todos os poderes, direitos e autoridade pertinentes ao sacerdócio estão restauradas na terra para abençoar a mim e a você. Este é o reino de Deus progredindo. Não há mão humana que o retenha, que retenha o seu crescimento, a sua majestade, a sua glória. Somos nós, o reino de Deus, a igreja de Cristo. Em nome dele eu deixo esse episódio e essa aula. Em nome dele, Jesus Cristo. Amém.